In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma noite estamos aqui para falar sobre os vícios. E hoje, o vício da luxúria, o pecado capital da luxúria. Nossas reflexões estão sendo semanais, toda sexta-feira. E esse tempo de Quaresma é um tempo de graça. É um tempo que nós devemos nos esforçar para lutarmos de verdade e nos prepararmos para o tríduo pascal. E qual o caminho melhor do que esse? Refletirmos sobre os nossos pecados, sobre as nossas inclinações, os nossos vícios. Quem está nos ajudando nessa caminhada é o venerável Fulton Sheen com a sua obra Vitória sobre os Vícios. Cada dia eu estou trazendo um vício associado a uma palavra de Jesus na cruz, tá bom? A de hoje é: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Essa palavra que o venerável Fulton Sheen atribui à reparação da luxúria. Primeira coisa, o que é a luxúria? Um termo hoje que as pessoas sempre associam ao sexo, ao prazer. Ninguém fala mais tanto de luxúria como alimentação desordenada também. Eu vou trazer nessa meditação inteira somente os conceitos do Fulton Sheen. Não vou usar hoje o catecismo nem a Suma Teológica, porque o texto da luxúria é muito rico. Ele nos dá muitas pistas de reflexão. Por isso eu queria focar aqui em algumas reflexões pessoais também. Vejam, o conceito é o seguinte, olha. A luxúria é um amor desordenado pelos prazeres da carne. E aqui ele já coloca desordenado em aspas, para dizer o seguinte, que foi o próprio Deus que associou o prazer com a carne. Então nós não podemos nos esquecer disso. Não é que o prazer em si é mal. Se fosse mal, por que nós sentimos? Porque Deus não tirou isso, não é? Então é o prazer desordenado que é a luxúria. E esse prazer desordenado pode estar associado também à alimentação. Ok? Aqui o Fulton Sheen diz que Deus ligou o prazer ao comer para que nós não fôssemos negligentes ao nos alimentar, porque nós precisamos preservar nossas vidas. Da mesma forma como o prazer está associado ao ato sexual para a propagação da espécie do gênero humano e para o bem do casal. Não é? Então, veja, é uma associação. O prazer está associado a certas práticas humanas. Não é? O prazer, ele é inerente a essa realidade. Nós temos a alma sensitiva. Mas quando ele se torna pecaminoso, é naquele momento em que, em vez de usá-lo como um meio, nós utilizamos como um fim. É esse tipo de prazer que o Fulton Sheen vai denunciar aqui na Vitória contra os Vícios. Não é um prazer que não visa o bem do outro, mas somente o prazer do eu, tá? O diagnóstico que ele coloca é porque nós estamos numa sociedade que esqueceu do espiritual. Agora se foca muito no carnal. Ele chama era de carnalidade. Né? É uma era que se associa tudo ao prazer, principalmente o matrimônio. Eu caso com uma pessoa, a partir do momento que ela não servir mais para mim, ela não me der mais prazer, então eu busco o divórcio,
eu separo, não é? Eu fico testando as pessoas, experimentando. Se tem muito isso em nossa sociedade. Nós vivemos num mundo que é a era do ficar. Eu vou ficar com você para experimentar. Se eu gostar, eu namoro. E se eu gostar do namoro, eu caso. Eu uso e abuso durante o namoro todinho. Pronto, casei, acabou. Não tenho mais nada para aproveitar, não tenho mais nada para descobrir. Está totalmente subordinada ao prazer, à relação. Então é uma era doente. E ele fala ainda mais que quem diz que a castidade é impossível não é uma pessoa pura, mas somente um impuro. Uma pessoa que não consegue vencer os seus vícios e acha que ninguém mais consegue, não é? E Deus no Antigo Testamento já pregava, já falava contra a luxúria. Em seus profetas, nós vemos a situação de Sodoma, Gomorra. Bom, então Jesus começa a sua reparação nascendo de uma virgem. É a primeira coisa, não é? Nascendo da Virgem Maria, a mulher pura. Uma vez que o prazer, aliás, o prazer desordenado, o pecado, né? A concupiscência, o ser humano vai herdando, passando de homem para homem, né? Na relação sexual, de acordo com o Fulton Sheen, então livrando-se do homem como princípio ativo da geração, Jesus nasce puro, sem pecado original, por obra do Espírito Santo, ali na Virgem Maria. A tradição diz que Maria tinha um voto de virgindade. Ela não queria ter outros filhos. Ela queria ser virgem. Por isso que ela questiona ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? A tradição diz que ela queria permanecer daquele modo. Mas ali é obra do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo a preserva. Ela é virgem antes, durante e após o parto. Por causa disso. Tá? Então, essa é a primeira forma de reparação que Jesus faz contra a luxúria. E a expiação e reparação final é feita no Calvário. Olha o que o Fulton Sheen diz. Nosso Senhor é coroado com espinhos, onde em reparação por todos os pecados de desonra, ele é despido de suas vestes, onde em reparação por todos os desejos da carne, ele é quase destituído de sua carne, pois de acordo com as sagradas escrituras, todos os ossos do seu corpo podiam ser contados. Nós vemos o crucifixo, às vezes, tão bonito, tão limpinho, mas a Sagrada Escritura diz que Jesus estava ali como um leproso. A lepra come a carne. Fica uma desfiguração horrível. Jesus estava ali, sem carne quase, para reparar a carne. Não é? E ainda mais, ele repara até um apego legítimo da carne. Olha só o que o Fulton Sheen complementa. Mas a carne era tão mal empregada pelo homem, tão pervertida, que nosso divino Salvador renunciou até esses vínculos legítimos da carne para expiar os ilegítimos. Então, para reparar o abuso da carne, ele também entrega a sua mãe e seu melhor amigo. Tem muitas pessoas que têm afetos desordenados por outras, até que sejam legítimos. Mas Jesus também entrega a sua mãe e entrega o discípulo amado, ali São João. Por isso que a palavra é: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe, encontrada em João, capítulo 19, dos versículos 26 a 27. Veja só, também a tradição diz que João era o discípulo amado porque, além de ser o mais novo, ele era virgem. Jesus faz uma reparação completa. Como é importante nós também pensarmos a luxúria em todo esse âmbito, não somente ao sexo. Porque quando nós falamos de luxúria, vem muitas coisas em nossa cabeça logo. Quando eu digo assim, o vício da luxúria,
A gente se pergunta, é o que que o senhor está falando? É pornografia, é pensamentos impuros, é masturbação, é o quê? Não é? Então, veja, é um contexto geral que até o comer por comer é um tipo de luxúria, é um tipo de gula desordenado, porque gera um prazer desordenado. Não é? Foge daquilo que Deus pensou para a nossa humanidade. Quando você, por exemplo, está sem fome, mas passa em algum local e uma comida te chama a atenção e você vai comer somente pelo prazer. É um prazer desordenado também isso, não é? Então, Jesus, ele se fere como pelicano para que nós pudéssemos ser alimentados. Bom, essa é a reflexão do venerável Fulton Sheen, de como Jesus faz a reparação do prazer da carne. E quais são as lições que nós aprendemos dessa palavra da cruz? Duas lições, tá bom? Primeiro, que a cruz é a única escapatória real das exigências da carne. Né? É encontrar algo maior do que a carne para amar, e que Maria é o refúgio dos pecadores. A primeira coisa é o seguinte: quando você renuncia ao prazer da carne, nós estamos querendo dizer que a vida é mais do que isso. É mais do que somente o sensível, o material. Né? O Fulton Sheen diz assim, olha, pessoas que estão sempre falando, lendo e pensando sobre sexo são como cantores que pensam mais sobre suas laringes do que sobre cantar. Eles fazem daquilo que está subordinado a um propósito superior, algo tão vital que a harmonia da vida é subvertida. Ou seja, você faz o sexo uma lei suprema. Você só fala sobre sexo, só fala sobre pornografia, só fala sobre moralidade. E você faz aquilo seu Deus. Você não sabe mais como sair daquilo. Então você resume a vida toda só em sexo. É impressionante como nós encontramos isso em nossa sociedade. Essa perversão das mentes, né? Então, veja que problema nós nos encontramos, né? Em nossa sociedade, as pessoas às vezes estão até impedidas de dizer eu te amo para alguém. Se alguém fala eu te amo, pode ser que em algumas cabeças gere o pensamento: peraí, ele me ama? Isso é uma coisa erótica? Isso é um amor erótico? Coisa que era para ser normal. Nós devemos ter um amor puro pelas pessoas. Mas hoje qualquer coisa que saia do mínimo da normalidade se transforma em algo erótico. Às vezes você nem fala que é nessa conotação sexual, mas se torna por causa disso, né? Porque as pessoas fazem do sexo uma lei suprema. Aí o Fulton Sheen diz, olha, a igreja sabe que seu amor pelas almas será maior quando seu amor pela carne for menor. Assim como nosso Senhor morreu na cruz pelos homens, porque ele amou menos sua própria vida. Né? Então, uma nova paixão nasce com voto de castidade, a paixão pelo amor a Cristo. É deixar uma coisa tão pequena como a carne para amar algo maior. Tá bom? Então, ele cita o exemplo de um homem quando pede uma mulher em casamento. Ele não está apenas dizendo eu escolho você, mas também ele diz eu não escolho, eu rejeito todas as outras, eu abandono-as todas por você. E isso pode ser aplicado ao problema da luxúria, a esse amor desordenado. E Maria, como refúgio dos pecadores, ela sabe o que é o pecado, mas não pela experiência de sua queda, não por experimentar seus arrependimentos amargos, mas por ver o que fez ao seu divino Filho. A cruz é o resultado visível do que é um pecado. É aquilo, é um Deus morto, dilacerado. Nós não temos a ciência das consequências de um pecado. Nós não temos. Às vezes, nós pecamos e não vemos as consequências.
Diferente, às vezes, de crimes civis, né? Por exemplo, quando você falta à missa no domingo por nenhum motivo, né? Não vai vir um policial na sua porta lhe prender ou lhe obrigar a ir para a igreja. É uma consequência espiritual, é em sua alma. Mas que você, por muitas vezes, por estar obscurecido, não consegue perceber. Não consegue sentir isso que o pecado faz. E Nossa Senhora é o remédio para nós querermos lutar contra o vício da luxúria. Porque ela é pura, ela é imaculada. Nós precisamos nos voltar para a Virgem Santíssima, que acolhe os pecadores. Veja quem estava ao lado de Maria também na cruz, uma pecadora, que com certeza as pessoas ali ao redor poderiam dizer: olhe só com quem a mãe dele está, com uma pervertida, uma prostituta que vendia seu corpo, mas uma pecadora arrependida. É nesse sentido que as prostitutas nos precedem no reino dos céus, não é? Se tiver essa conversão verdadeira. Então, essa é a parte teórica, tá bom? Da luxúria, a parte teórica daquilo que nós entendemos, daquilo que nós meditamos a respeito deste vício. Agora, a prática. Tá? Como é que nós podemos nos livrar desse problema, né? desse pecado da luxúria? Bom, para todas as situações, pornografia, masturbação, imoralidade, bestialidade, o remédio é a castidade. Não é preservativo, não é contraceptivo, não é pílula. O remédio é a castidade. Entende? Aqui nós estamos lutando contra os pecados derivados da luxúria. Nós não estamos lutando com o prazer ordenado, mas os pecados da luxúria. Então, para tudo, primeira coisa, você tem a resolução de sair disso? Porque muita gente não tem, muita gente não forma uma força de vontade. Tem gente que diz: ah, eu não consigo parar de me masturbar, eu não consigo. Mas você quer parar? Você quer sair disso? É a primeira coisa que você tem que se perguntar, porque às vezes é só um queria, fica muito longe, você não tem a força de vontade. Então, você quer? Seja sincero com você mesmo. Você quer ou não? Ou você acha bom mesmo, você quer fazer, acha que se não fosse proibido, você faria mesmo? Tem isso, tem que começar primeiro no propósito. Tem gente que não tem propósito, tem gente que só quer parar porque é proibido. Se não tivesse o sexto mandamento, todo mundo fazia. Consegue compreender? Então, a primeira coisa, o propósito. Quer parar? Ok, pronto. Então você quer parar. Certo. Né? A segunda coisa agora é você se esforçar para sair das ocasiões que te fazem cair numa coisa dessa. Entende? Por exemplo, se tem uma amizade, se tem uma conversinha que você sempre comete pecados imorais, então não é cortar só o pecado, é cortar também a conversa. E, se possível, também a amizade. Entende? Você precisa fazer isso. Não é como quando você ganha um presente que você está tirando bem bonitinho a embalagem, o papel para guardar. Se você quer guardar, você quer usar aquilo para outra coisa ainda, né? Com o pecado não é assim. Com o pecado tem que ser radical mesmo. Acaba de vez com isso. Não é? Para. Ok? Não se coloque em situações que você vai cair. Se toda vez você não consegue se controlar quando você vai numa padaria e sempre sai com mais coisas, com mais comida, então começa a regrar isso. Não vai toda vez. Regra, faz um esforço. Entende? Então, cortar a ocasião primeiro. Propósito, tem um propósito firme, né? Depois começa a cortar as ocasiões que fazem você cair, seja conversa, seja amizades, seja lugares, situações. Às vezes você mesmo se coloca em situações perigosas. Por exemplo, eu não consigo, toda vez que eu estou sozinho, eu acabo entrando num site imoral.
Então, você não sabe administrar o seu tempo. Não fica sozinho. Começa a procurar alguma coisa fora, o ar livre. Né? É um processo doloroso, é doloroso, porque você está condicionado àquilo, o cérebro se acostuma. O cérebro de uma pessoa que vive sempre com descargas de dopamina, como pornografia, fornicação, se acostuma, fica condicionado. Então você precisa desacostumar. É o tempo do deserto. Os 40 dias do deserto. Povo do deserto. É o tempo de doer mesmo, vai doer. Não pense que com uma semana você vai estar curado, não. Não pense. E se for forte ainda, tenta espaçar ao máximo. Tenta espaçar, não faz um propósito tipo assim logo, então eu sou viciado em pornografia, eu vou passar agora um mês sem. É muito bom, mas se você não consegue, faz por hoje não. Por hoje não vou mais pecar, tá bom? Para fortalecer a vontade. Não deixa a vontade ficar fraca. Então por hoje, corta o ciclo com hoje, por hoje. É um ciclo que vai pedindo, vai voltando. Então corta por hoje. Sai do celular, sai do WhatsApp, sai de tudo. Some. Frei, mas eu vou ficar sem amizade, eu vou ficar sem ninguém. Meu irmão, minha irmã, se você tem amizades que te levam ao pecado, eu não diria que isso são amizades. Eu não diria. Então revisa suas amizades. Isso é importante. Então com a luxúria tem que ser coisas assim práticas. Tem que ser ninja, não pode piscar não. Tem que ser rápido, tem que ser ágil, não é? E outras coisas mais também. Se seu problema é você ter olhares indecentes na rua, não olha. Lembra de Santo Afonso? Santo Afonso, na sua biografia, diz que ele tinha uma dificuldade em ver mulheres bonitas. Então ele era míope, ele fazia o quê? Ele tirava os óculos. Não via mais nada. Né? Ficava tudo embaçado. É a situação. Porque ele queria. Ele queria. Olha Santo Agostinho também, que escutou os pecados dizendo: você vai viver sem nós, você vai conseguir. E ele conseguiu, não com as forças dele, com a graça. A Virgem Santíssima só vai ajudar você, ela que é a mais pura de todos, de todas, com Jesus, com a graça, se você quiser. Agora, se os céus vê que você não está se esforçando, Deus não vai dar a graça, porque você está usando de presunção. Tá bom? Então, por hoje é essa a nossa reflexão. Espero que essa meditação tenha servido para plantar uma semente em seu coração. Comente também o que é que você está achando dessas meditações, se está servindo, se não está servindo. Quer colocar um testemunho? Pode colocar um testemunho. Quem sabe no último dia a gente traga testemunhos aqui de pessoas que venceram seus vícios ou estão começando a vencer. Ou uma situação no passado que diz assim: olha, realmente eu coloquei isso em prática lá na minha juventude e deu certo. Eu dou um apoio para vocês que estão querendo lutar contra os vícios. É muito bom, não é? É muito bom. Nós precisamos dar um basta nisso. A nossa sociedade agora está fazendo da luxúria uma profissão. Não é? Quantas pessoas que estão envolvidas em sites, em pedofilia, em coisas que realmente desagradam o coração de nosso Senhor. Faz disso uma profissão. E ai de quem pregar contra. Muitos países, muitas regiões estão assim. Quem pregar contra essas coisas, dizendo que é um pecado, que não é uma profissão lícita, a cabeça pode rolar. Não é? Que Deus abençoe o nosso Brasil. Salve Maria, salve José e que viva Cristo Rei. Até a próxima.